Porque o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, está fazendo uma coletiva nesse momento falando justamente sobre a questão envolvendo o miliciano. Vamos ouvir esse e outros assuntos, a gente comenta na sequência, por favor. Janeiro é um feito importante. Agora eu disse e reitero, a prisão do líder de uma organização criminosa não encerra o trabalho, ao contrário. Ele abre novas possibilidades de investigação, porque não adianta você prender um líder porque ele rapidamente é substituído. Nós temos que ir no coração das organizações criminosas, desmontando suas conexões políticas, suas conexões financeiras, para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro. Você pode só detalhar exatamente quem participou da... Olha, essa reunião aqui nós tivemos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Segurança do Senado, a Segurança da Câmara, a Segurança do Supremo Tribunal Federal e o GSI. Então, todas as agências aqui reunidas para que a gente construa um plano integrado de ações de segurança para o dia 8 de janeiro. O senhor pode adiantar algum detalhe desse evento? O que vai ter exatamente? Será participação popular ou mesmo somente do chefe dos três poderes? Olha, no evento estarão os chefes dos poderes, os deputados, os senadores, os ministros, os presidentes dos tribunais de justiça dos estados, os presidentes das assembleias legislativas, os governadores de estado e representantes da sociedade civil. Será um momento de festa, de celebração democrática, de celebrar a democracia revigorada após os atos inaceitáveis do dia 8 de janeiro de 2023. Já tem horário, secretário? O local também está definido? Será no Salão Negro do Senado, provavelmente às 15 horas. Secretário, precisava falar sobre o programa de recompensa, eu sei que é coisa da semana passada. O secretário está respondendo as perguntas dos jornalistas, mas eu vou focar no primeiro tópico da fala dele aqui, que era o Zinho. Deixa eu voltar aqui para o estúdio. A Yasmin está acompanhando e ela vem na sequência trazendo o resumo, prometo, a Lari já está alinhando isso com ela, do que o secretário está dizendo agora. Eu vou voltar lá para Brasília, para a Júlia, que estava falando quando a interrompi. Vou pedir para você concluir o seu raciocínio e já emendar a análise nessa fala do secretário, Júlia, que eu desconfio, não sei vocês, estava nos assistindo. Por quê? Porque repetiu o comentário do Palumbo. Diga lá, Júlia. Eu também achei isso. Bateu, mas é porque efetivamente, né, a segurança pública, ela sim é uma ciência e felizmente nós temos policiais extremamente preparados, então existe uma linha lógica nesse raciocínio. Mas eu gosto de falar um pouco do pensamento do americano, né? Quando dessa questão da possibilidade do americano se armar. Passei uma temporada agora nos Estados Unidos e quando eu pude discutir esse assunto com os americanos que estavam lá, eu comentei que no Brasil é praticamente impossível você ter acesso a uma arma e perguntei como é que estava sendo a receptividade deles em relação às propostas do Joe Biden no sentido de dificultar o acesso do americano a esse armamento próprio. Assim, a forma como eles rechaçaram foi tão veemente, é tão profunda essa relação que o americano médio tem com a liberdade de defender a própria vida, né? Na linha daquilo que o Palumbo falou. A nossa vida é o nosso bem maior, não há Estado, não é qualquer tipo de pacto social se eu estiver morta. Então, acreditar a minha sobrevivência pura e simplesmente a organização da segurança pública chega a ser inocente. É impossível a segurança pública estar na casa de todas as pessoas. Não é à toa que a gente vê a segurança privada como um mercado forte no Brasil. Com vigilantes armados, com condomínios fechados que colocam vigilantes. Então, gente, vamos parar com a romantização. Essa ideia, eu prefiro não viver num mundo que tem armas. Pelo amor de Deus, desde que a humanidade existe, você tem arma, você tem uma pedra que era usada como arma para matar
a caça para você se alimentar. Então, o que esse objeto vai ser utilizado, aí sim, com qual finalidade? É de defesa? É de legítima defesa? É de legítima defesa de terceiro? Palmas! O que não dá é para a gente, nós, pessoas não criminosas, permanecermos tão suscetíveis à decisão de uma pessoa irresponsável, que muitas vezes tem pouco que perder, não teve uma orientação sobre o valor da vida. E eu acho que este é o grande problema, é a falência da família brasileira, é a falência da mãe, é a falência do pai, é a falência daquela estrutura familiar que deveria nortear as pessoas a se comportarem de uma forma decente, não cogitarem serem criminosas. Jamais a gente deveria ver um líder político no Brasil relativizando o furto de um celular para a pessoa ter acesso a uma cervejinha. Isso é uma tristeza profunda, isso fala muito sobre o Brasil e é por isso que a gente precisa dessa abertura para discutir isso. O Estado pode falir, a segurança pública tem suas limitações, sim, mas nós estamos diante de um quadro de violência profunda, sobretudo porque a família brasileira falhou. Deixa eu voltar para o tema da fala do Capelli. A Yasmin está se posicionando lá e ela vai voltar aqui com a gente para resumir a íntegra, né, da fala do secretário. E aí eu quero voltar para você, Palumbo, porque ontem, se não me engano, o Capelli já havia feito uma manifestação dizendo que a prisão ela é um meio, não é o fim de um processo, etc. E agora ele repetiu você, em outras palavras, dizendo, olha, é preciso trabalhar em outras frentes e tal. E ele chegou a dizer numa outra manifestação, nessa primeira fala dele, que o Zinho tem muito a dizer. Ou seja, espera-se que ele revele ali informações que vão ajudar na conclusão dessas investigações. Utopia? Ele tem muito a dizer, mas eu duvido que ele vá falar. Eu duvido, mesmo que ele entre numa delação premiada, é muito difícil, porque no crime não tem audiência de custódia, não tem segunda chance, não tem terceira. O cagueta, né, como a gente costuma dizer, o X9, ele paga com a própria vida. Agora, se ele vai estar disposto a entregar os seus comparsas numa possível delação, eu acredito que ele vai ficar quietinho. Exceto se ele quiser pagar um preço muito alto, porque o crime não perdoa. O crime não tem audiência de custódia, não. Quando pega, pega para matar mesmo, inclusive com requintes de crueldade. E aí, Pepe, a fala do Capelli? O Capelli ele falou uma frase que eu achei interessante, né? Dizendo que não resolve a segurança pública do Rio de Janeiro prender o Zinho, né? Ou seja, ele demonstra claramente que a questão da segurança pública tem outras variáveis, né? Tem outras questões que têm que ser debatidas, resolvidas, para poder melhorar a questão da segurança pública. É interessante que segurança pública é o tema principal da sociedade do Brasil hoje, né? A sensação de insegurança piorou muito, Palumbo. Você tem razão, concordo. Isso no Brasil todo, né? E você vê, por exemplo, que até pensando em umas possibilidades de melhoria no serviço de segurança pública no Brasil, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela colocou que a competência dos estados são o serviço de segurança pública, né? Então, quem é responsável pelo serviço de segurança pública são os estados federados. Governadores. Né? Mas mudou, a lógica do crime mudou. A lógica do crime, se for ver hoje em dia, ela é muito mais federalizada, é muito mais... a PCC, por exemplo, está em todos os estados. Né? Você está fora do país. O Comando Vermelho, por exemplo, tem em vários estados também. Ou seja, não dá para você tentar resolver o problema de segurança pública pensando na lógica que tinha há 30 anos atrás de colocar somente os estados precisam se conversar como os responsáveis. Ou seja, os estados precisam se conversar, a União Federal precisa também ter uma certa coordenação em determinadas possibilidades e medidas em relação aos estados. O que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, quando você viu a morte daqueles médicos, né, o assassino daqueles médicos, né, você vê, por exemplo, que funcionou. A Polícia Civil de São Paulo tinha as informações relacionadas com os médicos, passou a informação para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, tinha uma coordenação clara entre a Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Exatamente, mas para você ver como que no crime não tem audiência de custódia, né? Eles erraram os alvos e o que aconteceu? O próprio crime mandou matá-los. Então, quer dizer, no crime não tem
esse mimimi que tem aqui na sociedade, que não se decide se quer defender bandido ou se quer se defender cidadão do bem. Infelizmente, Felipe, tem muita gente que defende bandido. O bandido tem livre-arbítrio. Ele cometeu o crime porque ele quis. Ninguém obrigou. Eu sou muito favorável à tese da Júlia. Eu acredito muito em condição familiar e não social. A maioria da população é formada por gente pobre. Isso não é motivo para entrar no crime. Tanto é que quando a família é estruturada, com um pai, com uma mãe que ensina princípios para essa criança, ele pode morar numa favela que ele não vai virar criminoso, como a maioria não vira. Em contrapartida, se você tem um playboy aqui dos Jardins e que o pai, ele delega essa função de criação para a escola, para babá, a mãe só fica indo no shopping, a possibilidade dessa criança crescer, influenciada pelo meio, e ser um grande corruptor, porque existe o crime ali de roubar. Aqui não existe, Felipe. Aqui não existe, ela está certa, Júlia. A condição familiar é importantíssima. Hoje estão destruindo a família. Estão destruindo a família. O crime... A maioria da população é formada por gente de bem, que mora em comunidade, que mora em periferia. Esse mundinho aqui que vocês vivem dos Jardins é uma bolha. A maioria da população, vocês têm que sair da bolha. A maioria da população é do bem. Concordo é do bem. Agora, é do bem. O meio familiar influencia assim. Começa a fumar maconha perto do seu filho. Com 12 anos ele tá fumando. Não necessariamente, Paloma. Como que não necessariamente? Que absurdo. Como que não necessariamente, Felipe? O meio influencia. Você está tendo uma noção, o conceito determinista. Não tô. O meio determina a pessoa. Isso é ultrapassado, não existe. Não determina a pessoa? Não. O familiar não determina. Não. O familiar é um aspecto... Deixa eu ouvir a Júlia, que levantou a mão já 2 vezes. Ô, Júlia, defende a gente aí, Júlia. Eu não consigo falar, o Paloma fica me atropelando. Não, você é autoritário. Você que é autoritário. Enquanto eles trocam um carinho aqui, diga, Júlia. É muito óbvio que o seio familiar interfere diretamente na formação do indivíduo. Acho que é uma discussão que nem vale a pena ser feita. Só pro Felipe que não. Inclusive, muito recentemente, está mais avançado nos Estados Unidos, uma série de estudos que a gente tem acesso, que hoje fica claríssimo que o feto, dentro de uma gestação em que a mãe está feliz, em que a mãe não sofre muito estresse, em que a mãe se alimenta bem, esse feto se desenvolve de uma maneira diferente quando comparado com um feto cuja mãe passa por uma gravidez extremamente estressante. Então, necessariamente, são indivíduos que já vão nascer diferentes, com o cérebro fazendo conexões totalmente diferentes. Ou seja, o nascimento, o início do ser humano é na formação, é ali no nascimento. Quando a gente pega os índices de planejamento familiar no Brasil, o número de gravidezes não planejadas no Brasil e compara com outros países, por exemplo, no Reino Unido, esse indicador não passa de 2%, ao passo que aqui é mais que 50%. Então, este é um assunto que precisa ser falado de uma forma mais aberta, porque ele é transversal, ele envolve saúde, ele envolve educação, ele envolve uma esfera privada de definição do tamanho da família. E a gente não pode aceitar a deturpação que a esquerda faz, porque sempre quando esse assunto aparece, a esquerda tenta falar o seguinte: então tá bom, vamos legalizar o aborto, que está resolvido o problema das gravidezes não planejadas. Se a mulher não planejou ficar grávida, então ela tem que abortar. Não. O que resolve é a formação da menina, é a formação do menino, que vão ter condições de decidir o momento em que se tornarão, respectivamente, mãe e pai, e a partir daí poderão cuidar da formação de um indivíduo. Hoje, a gente vê, infelizmente, e infelizmente é mais sim nos lugares mais pobres, tá? Muitas crianças passam o dia inteiro na rua, se alimentando de qualquer coisa. Quando chegam a casa, encontra ali uma figura masculina bêbada, a mãe também está bêbada, essa criança é xingada o tempo inteiro, ela não teve todo cuidado ali na alfabetização dela para ela entender relações lógicas, então, consequentemente, ela será uma analfabeta, consequentemente, ela terá acesso a piores empregos ou não trabalhará. Então, essa é uma perspectiva familiar / individual que a gente precisa começar a entender, porque enquanto a gente insistir, o problema é do Estado, a falha é do Estado, é mais política pública, mais investimento, a gente não vai resolver o nosso problema como país. Não vai resolver, porque está faltando essa autorresponsabilidade das pessoas na formação dos seus filhos, em colocar limites e colocar valores, e eu digo com muito orgulho, eu sou mãe de uma menina de 20 anos,
E é nítido o quanto ela é resultado, sim, da educação que ela teve na família dela. Uma árvore, você conhece a árvore pelos frutos. Não é uma questão de determinismo. Nasceu num lugar pobre, vai ser bandido. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre a influência da formação das pessoas. E enquanto a gente tiver, na média, uma população que aceita a mentira como prática, que aceita os desvios éticos como padrão, que passa a mão na cabeça de bandido, vai ficar difícil a gente alterar o quadro de segurança pública. Mas, aproveitando o espaço, posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu perguntei para o Palumbo o que ele achava do ciclo completo de polícia. Ele disse que não concorda, mas eu não fui convencida de por que ele não concorda, na medida em que todas as falas aqui do programa, a gente está sempre chegando no mesmo ponto, a integração das polícias, a troca de informação. Quando ele traz essa questão do ego, é fato, é indiscutível, a gente vê uma polícia querendo ter mais resultado que a outra, o que gera ali uma competição entre elas. Será mesmo, Palumbo, que se a gente transformasse em uma polícia apenas, ou talvez colocasse ali a Guarda Municipal com um papel mais imediato mesmo de proteção do patrimônio público, será que se a gente não integrasse as polícias brasileiras, unindo ali a atuação da militar com a civil, a federal, a penal, a rodoviária federal, será mesmo que a gente não teria ganhos no combate à criminalidade, na solução dos crimes? Vou te dar 40 segundos para essa resposta, porque a gente tem um compromisso comercial na sequência. Eu vou te responder rapidamente. Vamos lá. Eu queria falar também uma coisinha. Aí já roubou tempo dele. Aí é complicado. Meu, Felipe, meu Deus, eu vou te falar, hein, meu. Esses dois aqui, viu? Não, eu que fui muito amor, viu? Desculpa. Eu vou ter que dar mais tempo para ele agora, por sua culpa, e depois eu dou 30 segundos para você. Então vai, Palumbo. Não, eu não concordo com isso, eu não acho que essa é a solução. A gente tem que ter a integração sim, mas enquanto tiver os egos entre delegados, coronéis, chefes de guarda civil, vai ser muito difícil. Se você quer, vou te dar só um exemplo. A quantidade de ligações de pessoas que ligam 190 por causa de pancadão na cidade de São Paulo é uma coisa monstruosa. E não se tem resposta. Eu acho que cada polícia tem que fazer o seu papel constitucional. Uma é ostensiva, a outra é preventiva, a outra é investigativa, a polícia penal no seu quadrado, a guarda civil como polícia municipal no artigo 144 da Constituição Federal. Aí a gente começa a lidar. As polícias não passam informação uma para a outra. Não adianta que não passe. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu vou te dar um outro exemplo. Quer ver? As viaturas que estão circulando na área aqui dos Jardins, da Polícia Civil, eles não têm a mínima noção das ocorrências que estão caindo no rádio 90, porque não tem a integração. A Polícia Civil não escuta a militar não escuta a civil. Isso é um problema é absurdo, mas é um problema de ego. É um problema de ego. Então, se as polícias se interagissem, cada um agisse no seu quadrado, uma faz investigação, a outra faz patrulhamento, a Polícia Municipal, no seio das cidades, talvez começaria a melhorar. Mas enquanto uma polícia não tem acesso ao rádio da outra, eu sou de uma época que se fazia patrulhamento, eu estava no grupo de operações especiais, e a gente conseguia pegar um HT, que é o rádio, e eu ouvia toda a conversa da polícia militar. E ali a gente conseguia chegar nas ocorrências rapidamente, agindo em conjunto. Agora a gente não consegue mais isso. 20 segundos para você. Não, bem rapidinho. Eu concordo com a Júlia quando ela fala que a base da sociedade é a família, né? De fato, uma família estruturada, bem estruturada, forma cidadãos melhores, não é? E a primeira infância, o investimento de 0 a 5 anos é crucial para desenvolver a criança intelectualmente, socialmente. O que eu sou contra é a questão determinista, das pessoas acharem que o meio influencia a pessoa a cometer o crime ou não. Ou seja, as pessoas que moram numa situação mais precária é mais propícia a cometer crime do que aquela pessoa que mora numa região mais rica. Isso é um conceito ultrapassado e que eu me coloco completamente... Não é ultrapassado. Totalmente ultrapassado. Da onde você tirou isso? Totalmente ultrapassado. Nos livros. Pelo amor de Deus. Nos livros. Me dá um exemplo aí de livro. Antigamente o pessoal falava, por exemplo, que o problema do hemisfério sul era que era países de clima quente. Por isso que fazia as pessoas serem mais preguiçosas. É errado isso. O determinismo não funciona em nenhum conceito na humanidade, entendeu? Tá errado esse conceito. Felipe, tá ultrapassado. Eu preciso levar você numa comunidade urgentemente. Você acha que comunidade só tem bandido? Não acho não. A maioria das pessoas de bem. Eu quero te provar o contrário. Eu quero te provar o contrário. Esse debate aqui durante o intervalo.